Seja bem-vindo, Cacai. Boa noite. Paulo Boa Moreira noite, Leite tudo bem? está aqui também. E o Rodrigo, que está aqui na sala de espera. A gente fica em 4 aqui. Fica bem bonitinho, 4 na tela. Todo mundo aqui. Paulo, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Gisele, tudo bem, Cacai? Quanto tempo, hein? E tudo bem, Paulo, saudade de você. Cacai, agora, muito bem-vindo. Brasília aí, tomando aqueles seus vinhos, né? Não tem mais, né? Não tem mais nada, né? Não tem o que fazer, tem que tomar, né? Às vezes de angústia, às vezes comemorando, entendeu? Bom, o Cacai é um dos maiores advogados do país. Está sendo bastante entrevistado hoje, né, Cacai, por conta desse caso Queiroz. E muita coisa para falar, muitos aspectos, né? A começar pela conduta do advogado que era dono do sítio lá em Atibaia, né? Onde foi encontrado o Queiroz. Queria começar por isso, então, a pergunta que está sendo feita para todos os advogados aí ao longo do dia, né? Ele cometeu ou não um crime ao esconder alguém no sítio, ou a gente fica aí na esfera da ética, né? Do conflito de interesses entre clientes? Primeiro, um abraço, obrigadíssimo por estar aqui, uma alegria com vocês. Quero mandar um beijo para a Tereza, que eu estava vendo ela aqui. A gente mora na mesma cidade e eu estou com a saudade danada dela. Veja bem, essa questão do Queiroz é uma questão que nós temos que pensar sobre alguns aspectos. Em primeiro lugar, para mim, o que tem de menos grave nesse processo é a questão da rachadinha. A rachadinha ela está institucionalizada no baixo clero da maioria das assembleias brasileiras, e você não vê uma prisão porque alguém está respondendo a um processo de rachadinha. Eu já advogo há 40 anos e eu não conheço um caso de prisão por alguém que está cuidando apenas da rachadinha. Felizmente, eu entendo, eu vi o mandado de prisão, não vi o decreto de prisão, mas o mandado de prisão fala em obstrução de justiça. Obstrução de justiça significa que existe uma investigação de organização criminosa. E o crime de obstrução de justiça é muito grave. Eu, por exemplo, tenho batido muito o pé de que não deve haver prisão, Paulo, nesse momento de pandemia, salvo em casos excepcionais, porque nós temos uma desgraça acontecendo nos presídios brasileiros. Mas o crime de obstrução de justiça, de certa forma, justifica a prisão, porque significa que alguém está impedindo de fazer ou a investigação, não sei exatamente o que é, que eu não li o decreto de prisão ainda, mas está lá no mandado que é o crime de obstrução de justiça. Então, nós temos que pensar que talvez nós tenhamos chegado aí numa questão muito mais grave, muito mais de fundo, que é a milícia. Porque essa que é a grande discussão. Talvez aquela pergunta que a gente fazia, onde está o Queiroz, ela consiga responder a outra pergunta que ainda resta, quem matou Marielle? Eu acho que talvez nós estamos aí, talvez, com uma oportunidade de investigação, e eu devo aqui fazer as minhas homenagens ao Ministério Público do Rio de Janeiro e à Polícia do Rio de Janeiro Civil, porque quando eu fui instado a falar lá atrás se era necessário fazer a federalização para tirar da Polícia do Rio, a minha primeira ideia era tirar. Aí eu fui conversar com o Marcelo Freixo, que conhece como ninguém essa questão no Rio de Janeiro, ele me disse, não, é uma polícia que está fazendo um trabalho sério, eu passei a apoiar, inclusive aqui no próprio STJ, a questão da federalização. Então, como a minha experiência de advogado, essa prisão não se dá por causa da rachadinha, ela é muito mais do que isso. Aí, por isso, até, eu diria, essa instabilidade do dia de hoje nas hostes bolsonarianas. Porque, veja só, o Brasil inteiro está enfrentando um problema gravíssimo, o mundo inteiro enfrentando a pandemia, e aqui eles politizaram o vírus. Nós temos um genocida na presidência, um homem que eu o tratava como inimputável, mas hoje eu não quero inimputabilidade, eu quero a responsabilização dele pelos crimes que ele comete enquanto presidente da República, pelo valor simbólico que tem a presidência da República. Então, nesse momento em que nós temos que cuidar do vírus e do verme, é muito interessante ver essa desestabilização do grupo deles, porque, claro, essa prisão, Paulo, não se dá por rachadinha. Rachadinha não movimentaria o que está sendo movimentado. Talvez nós tenhamos chegado no começo do fio de um novelo. Quanto ao advogado, ao Fred, eu acho que pode ter sido uma infelicidade dele, mas crime não há. Eu tenho muita dificuldade de criminalizar tudo. A minha cabeça é uma cabeça libertária. Quer dizer, eu acho que o direito penal, o direito criminal, nós não podemos começar a achar que ele é a solução para tudo. Isso é um erro, no meu ponto de vista, e respeitosamente, é um erro grave que a sociedade, com tanto punitivismo, comete.
Se o Queiroz estivesse foragido, tivesse um mandado de prisão, tivesse foragido, evidentemente não se poderia dar a ele esse refúgio que o Fred deu. Essa é a verdade. Agora, se não está, e é o que diz o Paulo Cata Preta, que é o advogado dele agora, que também foi advogado do Adriano, daquele que foi, segundo na visão do advogado, houve uma queima de arquivo lá, também da milícia. Agora, o Fred, eu não quero discutir se ele fez certo ou errado, porque eu não sou juiz nem Deus. Agora, crime ele não cometeu, porque o cidadão não estava foragido, ele tinha o direito de levar quem ele quisesse para dentro da casa dele, para dentro do escritório dele. O que vai ser discutido, e antes de mim, rapidamente, eu estava num debate, mas eu entrei um pouquinho antes aqui, a discussão que vai ter que se dar é quem sustentava, quem é que deu guarita para ele sobre outros aspectos, porque, evidentemente, não se faz isso sem ter um objetivo. Essa é uma outra discussão. Então, objetivamente falando, nós temos que acompanhar esse inquérito com lupa, não só a imprensa, que faz um trabalho dela, mas todos nós, formadores de opinião, que temos acesso a esses debates que estamos fazendo, porque certamente jabuti não sobe em árvore, aí há uma questão maior por trás dessa prisão, bem maior. E o segundo ponto é que, por mais que seja criticado, eu passei o dia hoje trabalhando, estudando, dando entrevista e tal, falei para a rádio, falei para a televisão, e vi muitas críticas à postura do Fred. Mas crime não há. Do meu ponto de vista, salvo, eu não conheço o decreto de prisão, só conheço o mandado de prisão. Se no decreto de prisão estiver dizendo, por exemplo, que o Queiroz estava foragido, por questões que a gente desconhece, porque às vezes surpreende, aí é diferente. Mas então nós temos que ter muito cuidado. O advogado é muito dado, eu já vi que já tem uma representação contra ele no Conselho de Ética. Calma, vamos estabelecer primeiro os fatos para nós podermos fazer uma análise sem paixão. Fala, Paulo. Cacai, boa noite, que bom falar com você. Querido. Alegria. Gosto, aliás, da sua posição garantista ali. É bom falar. Tem pessoas que são garantistas de ocasião, né? A gente já viu isso muito, e eu acho bom isso aí. Eu queria te perguntar uma coisa. Você tem um jogo que mudou aí, que foi a ruptura do Moro. Você enxerga, um fator que a ruptura do Moro, a saída do Moro, desestabilizou o esquema jurídico que protegia o Bolsonaro e está facilitando esse tipo de ação que vem assim, porque qualquer que seja, vamos dizer assim, eu concordo com você, acho muito bom você lembrar, olha, o problema é obstrução de justiça, ele não é foragido, mas é o seguinte, tudo isso é uma coisa que chega na família, que não interessa ao presidente e que pode desestabilizar o presidente, que hoje já está desestabilizado. Aquela live dele não é uma live de... Acabou, né? Ele está baixando o tom. Você acha que essa perda do Moro impacta na justiça, impacta no Supremo? Tem uma parte do Supremo que é amorista. Você acha que isso tem um efeito aí? Olha, em primeiro lugar, eu estava fora do ar, eu não pude me manifestar quando falaram que o ministro da Educação era o pior ministro do governo Bolsonaro. Eu discordo, o pior ministro foi o Moro, sob todos os aspectos. Fez uma gestão do Ministério da Justiça como um ministério importante, sem deixar um único projeto. Ele foi deletério para o Ministério. O único projeto que ele apresentou foi esse projeto anticrime, que, felizmente, a sociedade, através de um grupo muito valioso de grupo de trabalho que o Rodrigo Maia fez no Congresso Nacional, que, por sinal, reunimos aqui em casa diversas vezes, junto com vários advogados criminais, para poder desestabilizar esse projeto anticrimes, e, na verdade, passou um outro projeto com o juiz de garantia, derrubando os absurdos que o Moro apresentava. A sua pergunta é muito interessante, Paulo, porque o que acontecia no momento em que ele estava como ministro da Justiça? Ele fazia muitas das questões, isso vai começar a vir à tona agora, ele usava a Polícia Federal para proteger o presidente, inclusive com várias aberturas de inquérito pela Lei de Segurança Nacional para amedrontar os adversários. Ele fez isso de forma disseminada, delegados da Polícia Federal comentavam isso comigo. Como agora, ele chamou o ministro da Justiça, o presidente da República, e mandou abrir contra o Adueira também o inquérito e talvez contra o Noblar da Lei de Segurança Nacional. Então, o Moro, ele fazia, sim, a parte suja sem que as pessoas soubessem. Ele tem duas caras. Assim como ele instrumentalizou o Poder Judiciário naquele momento em que ele era juiz e aceitou a prisão
do principal oponente e depois aceitou conversar, esbofeteando o judiciário, e aceitou conversar com o presidente da República e aceitar um cargo, ele começou a instrumentalizar o poder que ele tinha como ministro da Justiça. É um fato. O que nós temos que pensar, e essa é uma reflexão necessária, é que eu falei isso da tribuna, ainda que virtual, num julgamento terça-feira importante, que o Celso de Mello fez uma belíssima manifestação, saiu no Brasil inteiro, a ministra Carmen também, contra os abusos desse presidente genocida, porque o que nós vivemos hoje, esse governo que aí está executivo, fazendo o esgarçamento todo para romper a estabilidade democrática. Isso foi gestado com o grupo do Moro quando ele era juiz. Esse presidente autoritário nada mais é do que fruto dos excessos que esse cidadão fez enquanto era juiz. Agora, enquanto ministro, ele servia tanto quanto queria, dentro dos objetivos dele, que ele sempre quis ser presidente da República. É um interesse legítimo, todo mundo pode querer ser. Eu não estou dizendo que não tem, se vai se candidatar, se eleger, temos que trabalhar com essa hipótese. Agora, ele sim fazia um trabalho de proteção. Porque, como ele tem muita credibilidade, eu até não acho que ele tem moral no Supremo, viu, Paulo? Eu advogo no Supremo há muitos anos, transito muito por ali. As pessoas têm muito pé atrás em relação a ele. Tem um certo desdém, não gostavam da forma que ele tratava o judiciário, não gostava da forma que ele se impunha ao Supremo. Você já viu que já tem 3 ou 4 ministros do Supremo, vou preferir não dizer o nome aqui, que em alguns despachos foram muito duros com ele. O Moro não tem prestígio na cúpula do Poder Judiciário. Isso é uma ilusão. É claro que, como ministro da Justiça, ele sempre tem um espaço, qualquer que seja o ministro da Justiça. E ele protegia os grupos que queria. Tanto é que, quando começou a investigar o mandato, que falaram, mas vem cá, o Onyx aqui está respondendo a um processo. Não, mas ele já se arrependeu e pediu desculpa. Ele criou um excludente de punibilidade novo. Eu até brinquei à época com o jornalista que veio falar comigo. Falei, eu vou levar um cliente meu para depois e falar, eu peço desculpas e eu quero que chegue a punibilidade. Então, ele usava bem o poder. Eu não sei como é que ele vai viver na planície agora. Ele usava bem o poder. Ele sabia usar o poder. Agora, é claro que, nesse ponto específico, ele tentou atuar. Por exemplo, na questão da Marielle. Ele tentou ajudar a fazer a federalização. Por quê? Porque, até o contrário, no início eu imaginava que deveria fazer a federalização. Eu tenho falado muito sobre isso, porque eu pensava que a Polícia Civil do Rio de Janeiro estaria muito mais comprometida com a milícia e tal, e fui conversar com quem entende, com o Marcelo Freixo, que tenho uma grande admiração pelo trabalho dele. Ele disse, não, Cacai, estão fazendo um belo trabalho, já prenderam os executores e vão chegar nos mandantes. Nós temos que manter, eu até trabalhei sobre isso, tentei ajudar tanto quanto possível, até no STJ, conversando com alguns ministros, e foi mantida a federalização. Veja o que o Moro estava fazendo. O Moro estava trabalhando pela federalização. Felizmente, não deu certo no STJ. Ele estava trabalhando, qual era o interesse dele? Talvez proteger o grupo. Ele tinha esse interesse tão grande de proteger o grupo do Bolsonaro? Tinha, desde que interessasse ao projeto político próprio dele. Então, eu não acho que essa investigação agora, que está se dando em função quer dizer, claro, o núcleo ali é a rachadinha, mas não é a rachadinha que está levando a isso. Eu já falei sobre isso, do meu ponto de vista, é muito mais, felizmente, do que isso. Mas eu acho que isso não tem influência com a saída do Moro. É claro que ele tinha influência na Polícia Federal, lógico, ministro da Justiça. Ele tinha poder junto a alguns tribunais, especificamente numa área que gostava do trabalho dele, porque tem muita gente que vê os excessos, mas tem muita gente que acha que ele elevou o judiciário, que ele ajudou nessa luta, dessa sanha do combate à corrupção. Você veja que o Bolsonaro tomou um primeiro tiro com a saída dele, que o Bolsonaro é o seu pior inimigo. Ele cria um problema por dia, uma crise para afastar a outra crise, e vai tirando as pessoas que têm popularidade. Eu não vejo o Moro como sendo uma pedra muito importante nessa questão específica da segurança da família do Bolsonaro, porque eu não acredito nem que eles confiassem tanto nele. Eu acho que ele, claro, naquilo que interessava a ele, eu conversei com o delegado da Polícia Federal, falou, Cacai, nós temos aqui mais de 100 inquéritos absolutamente desnecessários, abertos pela Lei de Segurança Nacional, a pedido do ministro da Justiça, para defender a honra do presidente, mas, na verdade, para fazer um favor do presidente. Mas eu não acho que o que está acontecendo agora
tenha, isso é uma visão minha, tenha uma relação direta com a saída dele. Ele não tem o prestígio que julga ter junto aos tribunais superiores. Vamos saber, vamos saber, vamos saber. Não, eu queria fazer uma pergunta, não técnica, assim, mas aproveitando a sua experiência de bastidor, de investigações e de casos judiciais, uma coisa chamou muita atenção. O Queiroz foi preso e a mulher não. A esposa dele estava com mandado de prisão também no dia de hoje e não foi presa, não foi encontrada no Rio de Janeiro. E hoje a gente publicou aqui no 247 a informação, eu posso até compartilhar rapidamente aqui, só para a gente trazer essa informação, e que o tal do sistema de informação pessoal teria avisado o Bolsonaro que haveria a prisão do Queiroz. Então, será que a gente pode fazer uma leitura? O Queiroz até deve ter ficado sabendo, pode ter avaliado, olha, não tem jeito, eu estou aqui, deve ter gente na campana aqui desde ontem à noite, e avisou a mulher, porque é muito estranho que ele tenha sido encontrado, a mulher dele não foi encontrada. E essa informação de que o Bolsonaro soube. A gente tem que ficar muito de olho nisso, quer dizer, o fato da mulher dele estar solta e ele tem essa preocupação com a família, pode ser uma espécie de um seguro de vida para o próprio Queiroz. Como é que você avalia isso, o Cacá? Aí não é uma avaliação técnica, mas uma avaliação de quem tem experiência em casos desse tipo, né? Eu acho, para ser sincero, que acho que o foragido, às vezes, é mais angustiante e sofre mais do que quem está preso. Então, eu não concordo muito com esse raciocínio, você me desculpe, mas eu vou te contar um episódio, eu não vou dizer o nome. Um grande empresário brasileiro, que foi ao Jornal Nacional todo dia, capa de todos os jornais, estava foragido, eu fui advogar para ele, e logo que eu entrei, em seguida, ele foi preso. E no dia que ele foi preso, eu fui visitá-lo, ele disse, pô, se eu soubesse que era essa tranquilidade, eu tinha me entregado muito antes, porque eu estou foragido há 20 dias e foi a pior experiência da minha vida, muito pior do que a prisão. Uma pessoa como esta, que, embora seja investigada há muito tempo e tem várias coisas contra ela, é uma pessoa simples. Estar foragido é uma situação de extrema delicadeza, de insegurança, de medo de morrer, de medo... Porque, veja bem, queira ou não queira, o Queiroz é um arquivo ambulante. Ele estando sob a proteção do Estado, é mais difícil matá-lo. Eu acho até que o advogado dele pediu para ele ir para determinado local que ele tem o direito de ir. Eu acho que deveria ir. Se eu fosse o juiz, eu mandaria. Porque é claro que existe uma quantidade enorme de pessoas, pelo que a gente vê, que tem interesse em eliminar pela quantidade de informação que ele tem. É muito mais fácil matar uma pessoa fora da cadeia. É muito mais fácil matar uma pessoa que está fora. Foragido exige dinheiro, exige proteção, com a imprensa inteira em cima. Por exemplo, a pressão que estão fazendo em cima do advogado, do Fred, pelo fato dele ter emprestado a casa, para mim, já disse, não é crime, a não ser que tenha lá alguma questão que nós desconheçamos no decreto de prisão. Quem é que vai tentar ajudar essa mulher agora? Obviamente, aqueles mais próximos a ela, mas eu penso que isso aí vai... Claro, parece-me, eu ouvi dizer durante o dia que o Bolsonaro deixou escapar que tinha sido avisado do Queiroz. Eu entendo que, se tivesse sido avisado, ele pudesse avisar o Queiroz para assumir, o Queiroz teria assumido. Porque o Queiroz é um cara experiente, o Queiroz é um cara que já sofreu o processo, que já matou gente, que já fez o escambau. Então, eu acho que, na verdade, essas investigações, o alvo era o Queiroz, o alvo maior. E deve ter dado um start num dado momento, que isso acontece muito. Tem um momento que a operação tem que se dar. Uma operação como essa, de extremo sigilo, para não vazar, e ainda assim parece que vazou, mas você veja que eu li sobre isso durante o dia, eles só entregaram às 4 horas da manhã qual era o alvo específico. As pessoas estavam achando que era uma questão ligando a respirador e tal e tal. Então, acho que isso aí é mais essas coisas que acontecem nas investigações. Para essa senhora, que eu não conheço, não tenho informação dela, a não ser pelas questões de imprensa, para ela estar foragido, eu posso te dar uma informação de pessoas que eu já convivi ao longo da vida e conversei. É um flagelo, é uma insegurança maior, medo de morrer, tem que ter dinheiro, tem que ter contatos, não é fácil. Não é fácil, num caso como esse, ficar foragido. E diga uma coisa, a gente está falando do Queiroz, mas é evidente que a nossa pergunta diz respeito àquele que você chama de genocida, né? A questão é saber, assim, como é que a gente
como é que a justiça pode se aproximar do genocida? Olhando ali essa paisagem que a gente está vendo, olhando esses pagamentos, olhando tudo isso, existe um caminho? Já dá para enxergar um caminho para chegar lá? Tem o cheque, né, para Michele Bolsonaro, só lembrando aqui. Antes da posse, né? Eu fui olhar aí para ver se o cheque podia ser, mas o cheque é antes da posse. Então, enfim. Eu acho que eu penso que esse inquérito em relação ao presidente, pelo menos do que a gente conhece, evidentemente é muito difícil chegar a ele, né? Nós temos um inquérito que vai ser grave, vai concentrar em pessoas ligadíssimas a ele. Daí nós temos toda uma proteção constitucional do presidente no exercício do cargo. E tem que ter, evidentemente, nós temos que ter. Então, eu acho que é mais a desestabilização que se faz de tudo, sabe, Paulo? Nós estamos vendo um momento de um crescimento Por exemplo, há 6 meses atrás eu fui chamado a escrever sobre o impeachment e não quis escrever porque nós não podemos banalizar o impeachment. Hoje, com essa história da postura genocida dele, do enfrentamento bizonho que ele faz da questão do vírus, eu já escrevo sobre o impeachment, ainda que seja para formar uma opinião, uma massa crítica nacional, para as pessoas poderem ver que nós não podemos deixar de fazer o enfrentamento. Então, são esses vários fatores que vão desestabilizando, porque você sabe, esse cheque poderá ser um objeto da investigação, mas não vai ser imputado a ele nada, porque, como você bem foi ver, como um grande jornalista que é anterior, inclusive, a ele assumir o mandato. Agora, é claro que nós temos um momento que é, para mim, fundamental, que é a apuração da milícia, da atuação real da milícia. Porque eu tenho, para mim, a firme convicção de que o Exército Brasileiro, que cumpre o papel institucional importantíssimo, claro que não aquele papel que querem dar a ele com a subleitura, uma leitura vulgar, chula, do artigo 142 da Constituição, para dizer que o Exército as Forças Armadas seriam um poder moderador. Isso aí, quem faz essa leitura tem interesse pessoal, tem interesse de tentar fazer um golpe constitucional, e que não existe hipótese no Estado Democrático de Direito. Mas é interessante ver que o Exército, que tem o dever de manter a estabilidade, inclusive do Executivo, da Presidência da República, e é bom que seja assim, o Exército não vai aceitar a milícia coordenando o Brasil. Esse é o ponto de reflexão mais importante que eu acho que nós temos que fazer. Se esse inquérito desvendar, de certa forma, de forma muito clara, o poder da milícia, nós vamos ter aí que ter um outro tipo de reflexão na sociedade. Porque você é uma pessoa experiente, e não sei se você concorda comigo, mas os generais brasileiros, o generalato brasileiro, jamais admitirá ser tutelado por um grupo de milícia. E eu penso que agora, quando começar a destampar essa panela, vai aparecer muita coisa. Vai aparecer muita coisa. O Ministério Público do Rio de Janeiro, a Polícia do Rio de Janeiro, fez um trabalho, pelo que parece, está fazendo um trabalho, chegou já em quem executou a Marielle, que eu acho que é a pergunta que está junta de onde estava, repito, onde estava Queiroz, e acho que esse grupo agora ele vai sentir a mão do Estado. Ele está sentindo a mão do Estado. E ele vai sentir a mão do Estado não numa briga regional do Rio de Janeiro, vai sentir a mão do Estado numa questão que envolve o Brasil inteiro, que envolve a presidência da República. Eu não estou dizendo aqui que o Bolsonaro é miliciano, eu não tenho como dizer isso. Mas o entorno dele está sendo investigado como miliciano. Como é que vai reagir a sociedade brasileira? Como é que vai reagir o Exército Nacional? Eu tenho uma convicção de que não vão permitir que eles dominem o país. Isso é o tal negócio. Isso aí é uma gravidade, é de uma gravidade tal que chega a ser positiva. Porque nós vamos testar agora quem é quem na sociedade. Tudo bem, nós falamos que é fascismo e as pessoas acham você é um exagerado ao falar que esse cidadão é um fascista. Porque, na verdade, nós temos um sistema de compadrio que nós temos que começar a repensar. Se a sociedade brasileira, se a Câmara dos Deputados tivesse caçado o Bolsonaro, quando ele elogiou o Ustra, quando ele foi quase um animal com a Maria do Rosário, quando ele falava em estupro das mulheres, por que não caçou por falta de ética naquela época? Não, porque era um deputado sem importância, do baixíssimo clero, e aí você tem um compadrio, você tem uma forma de passar a mão por cima disso.
Só que agora ele é presidente da República, a discussão agora pega um outro significado. A sociedade vai ter que se colocar. Nós queremos uma milícia que faça o enfrentamento, que manda matar, tão próximo do poder, ou, de certa forma, passando pelo poder. Eu tenho certeza absoluta que a sociedade brasileira, boa parte dela, hoje eu não faço mais nada, não sei escrever, participar de debate, assinar manifestos e os mais diversos, e estou vendo que está crescendo, tem um sentimento que nós temos que ter uma resistência, porque isso começou lá atrás, começou com esse compadrio, que nós somos todos culpados deles, na verdade. Por que nós não exigimos que fossem caçados? Por que nós não caçamos agora? Nós, que eu falo a sociedade brasileira, o Congresso Nacional que nos representa, não caçamos esse deputado que vem propor o AI-5, que vem propor fechar o Supremo Tribunal Federal, porque nós temos uma discussão seríssima no país hoje sobre a liberdade de expressão e o que é crime e abuso da expressão e da palavra. Nenhum país do mundo permite que a liberdade de expressão seja absoluta, até porque não existe a liberdade de expressão absoluta, porque não existe direito absoluto. A liberdade de expressão, ela é o cerne, um dos pilares que mantém o Estado Democrático de Direito, eu não tenho nenhuma dúvida. Lutaremos por ela até onde for possível lutar. Agora, nós não podemos admitir que uma pessoa que organiza recebendo dinheiro de grupos organizados e vai para frente do Supremo Tribunal dizendo que vai estuprar as mulheres dos ministros, as filhas dos ministros, que vai mandar matar, vou saber onde é que você trabalha e os seus empregados para poder matar. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime, isso é barbárie. E a sociedade tem que se posicionar. Então, agora, a gravidade é tal que talvez nós tenhamos mesmo aquele mais acomodado do nosso lado. O Cacai, Gisele, posso fazer mais uma aqui? Não sei como é que está o timing aqui. Pode fazer, faz sim. Vamos então. Uma né? Tá boa a conversa. Vamos segurar um pouco. Pode estourar, né? Sim. Mas a gente consulta a chefa, né? Hoje é um dia excepcional, né? Escuta, o Cacai, hoje terminou, né, o julgamento ali no Supremo, deu 10-1, já estava decidido, né? Mas hoje terminou a decisão de que mantém mesmo o inquérito das fake news. Você disse que você não faz outra coisa a não ser lutar para que, enfim, pela democracia, como muitos de nós também, imagino angustiado com esse quadro todo. Qual que você acha que é o caminho político, né? São as duas coisas juntas, político e jurídico. As fake news podem, depois desse inquérito, ser usado lá no TSE. Você acha que há caminho por aí de cassação da chapa? A elite brasileira caminha por aí? Ou não? Ou tem que ter uma maioria e fazer o impeachment? Eu tenho uma preocupação grande. Assim. Quando eu comecei a escrever sobre o impeachment, participar de movimentos para discutir o impeachment, todo mundo sabe, é um processo político. Você tem que ter um presidente da República que esteja abaixo de 20% de aprovação, que você precisa de 2/3 da Câmara para poder aprovar, para fazer o afastamento por 180 dias. O processo, felizmente, é um processo demorado, que tem a ampla defesa, paralisa o país, é muito desgastante. Então, eu acho que nós temos que criar as condições para o impeachment. O Rodrigo Maia está sendo muito maduro, eu admiro a forma que ele está se postando como presidente da Câmara. Tem 42 pedidos de impeachment, até onde eu sei. Ele não apresentou nenhum, porque se apresentar, vai fortalecer o presidente, porque não passa. O presidente já cooptou o Centrão, que o Centrão ele desceu aqui em 1.500 numa daquelas caravelas e até então coordena o Brasil, independentemente do governo que for. Mas, evidentemente, que nós temos que criar essas condições, nós temos que bater nessa tecla. Agora, você tem um crime comum. O Bolsonaro comete crime comum, por exemplo, e eu tenho defendido isso, quando ele vai para frente do Forte Apache aqui e prega a instabilidade dos poderes e apoia um grupo que está pregando o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal, enquanto presidente da República, ele está causando não só um crime de responsabilidade, porque aquele grupo que ali estava descumprindo a Organização Mundial de Saúde, à época descumprindo, inclusive, o seu ministro da Saúde, e a pandemia, embora já esteja instalada, é um crime permanente. Ele pode, através da instigação, sendo ele um presidente da República, pelo valor simbólico do cargo, ele pode cometer o crime de pandemia. Depende do Procurador-Geral da República. Ou então, naquele inquérito
que nós temos lá, que o Moro fez uma espécie de uma delação. O Moro é muito fraco, juridicamente falando, em termos de processo penal. Ele mais se acusou do que acusou o Bolsonaro, mas acabou na investigação, parece que chega também a algum limite de crime ali, porque tem a questão da Polícia Federal, que o Bolsonaro mentiu dizendo que não falou da Polícia Federal, comprovou o que falou quando veio a lume a fita. Então, nós temos essas duas hipóteses. Depois eu falo sobre o TSE rapidamente. O processo comum, o crime comum, é o mais fácil, porque, embora também tenha que ir para a Câmara, não tem lá dentro um processo de discussão de ampla defesa. É votação simples. Sim ou não? E aí você precisa dos 2 terços, mas num contexto 1000 vezes mais fácil do que um processo de impeachment, onde o país sangra violentamente. Agora, todas essas provas que estão sendo feitas, e os ministros já estão pedindo para serem compartilhadas, vão ser usadas também no TSE. Eu tenho uma preocupação real com o julgamento do TSE. Isso é talvez um vício que eu tenho de assim, eu tenho uma visão assim que você tirar no TSE um homem que teve 57 milhões de votos, eu tenho dificuldade disso. Seja ele esse genocida que seja quem for. Eu acho que nós damos um sinal ruim para o país, porque o TSE, o Poder Judiciário, ocupa já um protagonismo exagerado no país. Você imagina o que é. Quando eu vejo o TSE caçar um senador da República, como caçou agora aquela fascista daquela Selma lá, no fundo, eu acho bom por um lado, mas eu tenho uma preocupação, Paulo. Eu tenho medo, Gisele, disso, entendeu? Quer dizer, você vai tirar um presidente da República e tirar a chapa. Não é tirar o vice-presidente, também terá que sair. Então, eu sou um democrata, eu tenho esse vício. Eu tenho uma preocupação da repercussão de um processo desse. Claro que está na previsão constitucional e há a previsão de tirar. Então, seria incoerente eu falar que a Constituição não pode ser usada para um processo desse. Pode, mas, olha, você tem que comprovar o quê? Você tem que comprovar que aquele financiamento lá daqueles tiros que deram realmente foram pagos por um grupo X, identifica o grupo, e depois você tem que comprovar que esse fato específico, de alguma forma, influenciou no resultado da eleição. São 57 milhões de brasileiros. E que não foram enganados, não. Ele falou mesmo que era contra o negro, era contra a mulher, era a favor da tortura. Eu perdi. Eu gostaria, se não fosse esse momento desse vírus e desse verme genocida, eu gostaria que terminasse o mandato dele e depois nós, democratas, tentássemos fazer uma eleição e tivéssemos a volta de uma normalidade democrática. Então, só para terminar, eu tenho preocupação. Tem previsão constitucional, é claro que tem, mas nós não podemos dar esse poder à justiça eleitoral. Eu tenho muito medo, porque a partir daí o protagonismo do judiciário passa a não ter fim. Essa é uma reflexão que eu gostaria de fazer com vocês. Cacá, eu queria trazer umas mensagens aqui para você. A Neiva Almeida tinha feito uma crítica que ela disse: normalizar rachadinha é de lascar, triste país. Ela também disse: ele disse que os generais não sabiam da milícia, né? Está perguntando sobre a sua declaração em relação aos militares que não deixariam isso acontecer, né? Que não deixariam o país ser tomado. Já te passo, deixa eu só ler mais um comentário aqui, que é uma pergunta sobre a prisão da Sarah Winter. O Luiz Campos pede Cacai no STF, e a Deborinha Monteiro fala: Cacai, você é aquele integrante da advocacia que faz parte da defesa dos direitos e garantias fundamentais e sociais do regime democrático e de uma sociedade mais justa e solidária. Fale sobre a prisão da Sarah Winter. Então, se quiser comentar a questão dos militares e Sarah Winter. Em primeiro lugar, eu não falei em momento algum em normalizar a questão da rachadinha. O que eu disse é além. Eu acho que a rachadinha, que existe há muito tempo em vários lugares, nesse que eles chamam de baixo clero, não justificaria a prisão. Não vamos confundir ser humano com seu germano, porque eu não acho que é uma normalização de crime algum. O que eu estou dizendo é que essa operação desse porte, no meu ponto de vista, não está enfrentando a rachadinha. Felizmente, é muito mais do que a rachadinha. A rachadinha foi o princípio dessa investigação. Eu também não disse, se me permitam, eu não disse que os militares não conheciam a milícia. Não é isso. Eu acho até que os militares devem ter a milícia muito bem mapeada.
O que eu disse é que eu acho que eles não permitirão que a milícia assuma o controle do país. Se chegar à conclusão de que há milícia dentro dessa organização, desse grupo que está comandando o país, eu acho que aí nós teremos uma reação favorável das Forças Armadas. É claro que eles devem ter isso mapeado, mas é diferente de você fazer uma... As Forças Armadas, felizmente, têm o dever de preservar o executivo, seja ele quem for, seja o genocida que está lá, seja quando tiver lá alguém que eu tiver votado. É muito diferente se essa investigação comprovar que a milícia tem entranhas e chegar a essas entranhas, aí eu acho que nós teremos uma posição favorável das Forças Armadas. Quanto aí para o Supremo, eu sou advogado, eu sempre quis ser advogado, uma vez brincando com o pessoal do Lula, do Márcio Tomás Bastos, lá, perguntou: você teria interesse em ocupar algum cargo? Eu jamais seria juiz, em nenhuma hipótese. Eu brinquei que o único cargo que eu aceitaria é ser ex-ministro supremo. Se eu pudesse ser nomeado ex-ministro supremo, aí seria interessante. Você tem a vantagem de ser ex-ministro e tal. E tem uma outra pergunta. E a Sarah Winter? Olha, eu tenho uma preocupação enorme com essa prisão, porque eu não li o decreto também. Eu sou muito rigoroso com prisão. Eu sempre que eu vejo uma prisão, a minha visão é assim: opa, como é que eu faço para derrubar essa prisão? Essa é a minha vida inteira. Essa senhora vai pegar 5 dias de prisão provisória e vai sair de lá deputada federal, porque ela não tem nenhum tipo de responsabilidade. É uma figura que joga com esse caos. Ela faz no dia a dia uma forma de assinte às instituições. Agora, a prisão, ela tem que ter os requisitos para que ela possa ocorrer. Qual é o requisito da prisão dela? O requisito é que ela está cometendo o crime novamente. Provavelmente é isso, é a reiteração do crime. Se ela mantém essa reiteração do crime, está previsto, sim. Vocês desculpem ser legalista nessa análise, mas eu não consigo ser diferente. Eu não consigo fazer uma análise de uma prisão sem ver os motivos dessa prisão. A vida, Paulo, tem umas coisas que a gente aprende assim. Eu fui um crítico quando o Gilmar não deixou o Lula assumir por um despacho à Casa Civil. Aí depois agora vê o Alexandre e vai e impede o Ramagem de assumir. E eu fui um crítico do Alexandre e comecei a apanhar nos nossos grupos e tal. Eu falei, eu tenho que ser coerente. E até contei, para explicar o caso do Alexandre, uma história que aconteceu na minha cidade do interior, lá de Patos de Minas. Até a Globo News achou graça e deu essa história. Eu era menino, ficava vendo Júlio, naquela época não tinha televisão, não tinha nada, e tinha lá um baiano e um cara do Rio Grande do Sul, que eram inimigos, os dois bêbados na rua, sempre um falava que ia matar o outro, aquela confusão. Um dia aparece morto o cara do Rio Grande do Sul, prendem o baiano, levam o baiano para o júri, e o juiz pergunta: o senhor matou o fulano? Ele diz: doutor, achar bom é crime. Aí o juiz: como assim? Ele falou: matar eu não matei, não, achei bom demais ele ter morrido. Então é mais ou menos a história do Alexandre. Eu achei bom demais o despacho que ele deu, mas eu tenho que ser contra, eu tenho que ser coerente, entendeu? Então, eu acho que a prisão dela tem um valor simbólico importante, mas ela vai voltar, já está terminando agora os 5 dias da provisória, ela vai voltar à heroína do grupo dela. É claro, se ela insistir na reiteração da provocação, aí terá uma prisão preventiva, que tem um outro tipo eu diria, de efeito, né? Porque ela vai responder presa ao processo, ela já está denunciada, já tem denúncia contra ela. Mas eu entendo a necessidade da prisão por causa da reiteração criminosa. Mas eu não acho que as prisões... Tanto é que nós estamos vendo coisas muito mais graves agora. Eles estão chegando, não é em quem lá recebeu um capilé para ir provocar na porta do Supremo. Eles estão chegando em quem pagou, em quem é que são os responsáveis para ter uma estrutura de pagamento. Essas pessoas vão responder por isso. Mas eu espero que respondam em liberdade. Eu sou tão coerente, Gisela, com essa minha postura garantista, que, por exemplo, eu acho que o Moro está cometendo uma série de crimes. Eu acho que o Moro vai acabar denunciado, inclusive, no Supremo, naquele inquérito específico do Bolsonaro. Mas eu escrevi sobre isso. Eu quero dar ao Moro tudo aquilo que ele não deu aos réus dele e que eu criticava. Eu quero que ele tenha o devido processo legal, que ele tenha para a defesa, que ele só possa ser preso após o trânsito em julgado, que foi a maior derrota que ele fala que teve, que nós ganhamos as DCs do Supremo. Eu não posso querer para ele que eu vou perder a minha capacidade
até de ser sincera a minha indignação. Eu sei ser falsamente indignado também, porque eu sou bom de júri e tal. Mas eu tenho que, nas questões sérias, levar isso como o princípio garantista que me sustenta. Acho que a prisão dela foi simbólica, mas eu detesto prisão simbólica. Eu quero saber qual é o efeito. Posso fazer uma pergunta a mais? A última, a gente encerra. O seguinte, quando um presidente da República dá uma orientação para o cidadão, política, de entrar no hospital, filmar pacientes, que é uma coisa absolutamente irresponsável, que isso não pode ser considerado um crime de responsabilidade e justificar um pedido. Eu vou falar assim, democraticamente. O povo... Só para mencionar aqui, o nosso espectador aqui, Haroldo Bonâncio, fez exatamente essa pergunta. Não é crime o presidente incentivar e pedir a invasão dos hospitais? É exatamente a pergunta do Paulo aqui. Não, tanto é crime que um ministro do Supremo fez um Twitter sobre isso, dizendo que aquilo era crime. É claro que é crime. Gente, o presidente Bolsonaro comete crime todos os dias. O Brasil tirou a Dilma por umas pedaladas fiscais que não aconteceram. É vontade política. O Bolsonaro comete crime aos borbotões. Assim, esse aí é um absurdo completo. Do meu ponto de vista, aí não é só de responsabilidade, não, Paulo. É crime comum também. Porque, na verdade, ele está atentando contra a saúde, contra a segurança dos médicos, a segurança dos enfermeiros. Ele realmente não tem nenhuma responsabilidade. Ele acha que o poder dele é um poder soberano. Eu não tenho dúvida de que é crime. O problema todo é que nós temos hoje, nós estamos correndo o risco de banalizar o crime. O presidente da República chegou a um ponto tal, esse genocida quanto mais, que esse crime aí passou a ser um crime desimportante, porque ele comete outro todo dia. Então, ele cria uma crise para esquecer a crise passada. Exatamente. Cacá, eu queria te agradecer. Obrigado a vocês. Obrigada. Paulo, bom te ver, viu? Tava com saudade. Também, viu? Quando acabar essa pandemia, alguém toma um avião. É verdade. Abraço grande, gente. Obrigado a vocês. Obrigada, Cacá. Obrigado. Tchau.